volta com o nosso Você Bonita para uma imagem de impacto nesta tarde fria, que estamos já no início de mudança de temperatura. Amanhã o negócio vai cair de vez e aí você pensa num bolo quentinho com chazinho, com um cafezinho. Nossa, ai, seria agora. Chefe Wanda Hering, você acabou com a gente hoje. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bem? Meu amor, tudo Menina, bom. mas tá tão fofinho isso, né? Tá que lindo, quando eu né? olhei, eu vou ter que já desmontar essa mesa linda das meninas, mas ó, presta atenção nisso aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha, gente, o cheirinho, nossa, que delícia, Puro de coco. né? E olha a maciez desse bolo. Vem, Toninho, ó. Olha isso, molhadinho, pois é. Só que é tudo. Né? E sem farinha refinada, né? Então, assim, sem trigo, se a gente for pensar que é só, em sua maioria, farinha de coco, farinha de amêndoas, né? Me conta só mais uma coisa, não tem açúcar? Não, é com eritritol. Inclusive vem de encontro até com a próxima pauta, né? Porque a gente está falando de diabetes, prevenção, controle, né? Tem tudo a ver. Eu não consigo dizer nada nesse momento. Difícil eu gostar do doce, você me pegou. Né? Eu sabia. Enquanto eu como mais um pouquinho... Não, vocês não podem perder essa receita que é pro resto da vida. Maravilhosa. Vamos acompanhar os benefícios do coco, que é o nosso ingrediente do dia. Pode rodar. O coqueiro é uma árvore que está presente no planeta Terra há mais de 20 milhões de anos, sendo nativo de regiões da Ásia. A sua dispersão ocorreu pelo próprio mar, podendo o fruto flutuar por longas distâncias e se desenvolver nos solos costeiros nos quais atraca. O coqueiro é considerado uma das árvores mais importantes para a evolução do homem. Da pré-história até os dias atuais, essa árvore é responsável pelo sustento de inúmeras comunidades ao redor do mundo. Seu uso é tão versátil que um ditado indonésio diz: há tantos usos para o coqueiro quanto há dias no ano. O coco é um alimento extremamente funcional e todos os seus derivados possuem importantes ações que contribuem para a boa saúde do corpo. Rico em sais minerais e fibras, o coco ajuda a relaxar os nervos e os músculos, além de baixar o nível de pressão arterial e controlar o açúcar no sangue. O coco chegou ao Brasil apenas em 1553 e passou a fazer parte da nossa culinária com a chegada dos escravos. Podemos consumir esse alimento de diversas formas, seja in natura, em forma de água de coco, óleo de coco, leite de coco, farinha de coco e até açúcar de coco. O coco serve para uma variedade de propósitos na cozinha, do café da manhã ao jantar. Ele pode estar presente em pães, biscoitos, tortas, bolos, batidas, pavês e em doces típicos ao redor do mundo, como a cocada. Agora que você já sabe tudo sobre esse fruto tão versátil, que tal introduzi-lo em seu dia a dia? O seu corpo com certeza vai te agradecer. Babando! Gente, parabéns pelo texto, Mamá. Nossa, ficou lindo, hein? A edição tá maravilhoso. tudo lindo isso aí, nossa. Coco é fantástico, né, gente? A natureza deu ele completinho. A carninha, né, cheia de gordura boa e a água. Completo. Que é a parte que tem o açúcar, que tem ali todas as outras coisas também. Que país tropical maravilhoso. Agora, presta atenção que essa receita é low carb, sem farinha refinada, sem açúcar, Exatamente. com pouquíssimos ingredientes, acessível. Exatamente. Olha, não. Wanda. Ingredientes na tela, tô Vamos lá. passada. A gente vai usar meia xícara de chá de óleo de coco, claro.
3 colheres de sopa de eritritol, 5 ovos, deu um jeito ainda de deixar bastante proteico. Isso, é verdade. 1 xícara de chá de farinha de amêndoas, meia xícara de chá de farinha de coco, 1 xícara de chá do coco seco ralado, sem açúcar, leia um rótulo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1,5 xícara de chá de leite de coco. Exatamente. Só a isso. gente tem tudo que a gente precisa, né? Muito bom. Maravilhoso. E vai render um bolo desse. Vamos lá. Bom, a gente começa então colocando aqui o nosso óleo de coco e a gente vai branquear, a gente vai mexer com o nosso eritritol, né? Tá. E aí, eu vou te dar já uma dica sobre o eritritol. Nós usamos na low carb 2 tipos de adoçante, o xilitol e o eritritol. Na panificação, na confeitaria, o xilitol ele é muito usado para a gente fazer doces, geleias, porque a dissolubilidade dele é melhor do que o do eritritol. Ele dissolve mais rápido. Tá. Então ele dá ponto nos doces pra gente. Entendeu? Entendi. Já o eritritol não, ele demora um pouco mais. E aí a gente tem doces cristalizados por conta disso. E tem uma outra dica. Na confeitaria, quando a gente está preparando algumas receitas tradicionais, como por exemplo um brownie, que a gente quer uma casquinha, a gente faz a mistura dos dois, do xilitol e do eritritol. Porque aí eu consigo ter o efeito do eritritol que cristaliza e o efeito do xilitol que deixa úmido. Então eu posso usar os dois. Uma aula. Praticamente uma aula de como adoçar no low carb. Exatamente. Né? E essas coisas a gente precisa, porque é tudo muito novo, né? A gente precisa adaptar Sem dúvida. as necessidades. E sabe né? o que eu acho? Sinceramente, não tem sabor residual. Não. É uma delícia, é bolo, entendeu? Você está comendo um bolo. E ele ainda é proteico, porque a farinha de amêndoas é proteica, Sim. 5 ovos na receita, então assim. Gente, né? Não dá pico de glicemia, Não dá. porque a gente não está usando Tem nem que nenhuma falar. farinha, né, que induza isso. Bom, aqui a gente faz então, né, isso que a gente chama de branqueamento, que nada mais é do que mexer bem, né? Óleo de coco Isso. e eritritol. Exatamente. Só que você está usando o óleo de coco sólido. Porque aqui também estava meio friozinho, né? Ele fica mais, né? Então ele... Tanto faz, se ele tiver derretido? Tanto faz, não, tanto faz, tá? Tá. Aí agora, eu começo a colocar os ovos aos poucos. Então eu vou colocando, vou incorporando, né? E como é que você consegue tirar o sabor residual da gema? Ah, todo mundo pergunta isso. Gente, é super fácil isso. A gente tem que comprar ovos frescos, né? E ovos frescos significa a gente saber quem está fornecendo pra gente. Então não vale chegar lá no supermercado e comprar, entendeu? Fica atento a isso. Tá. Eu, por exemplo, eu tenho o meu fornecedor da feira, que eu chego lá toda semana e eu só compro dele. Tá, você Não sabe fica que é nenhum fresquinho. sabor, não tem. Ele pega fresco e ele me entrega fresco. Aquela história de tirar, né, de dar uma peneirada, ajuda? Ajuda, mas se você garantir que o seu ovo é fresco, você nem precisa fazer isso. Esse é o segredo. Não precisa fazer isso. E fazer o teste, botar ele lá pra ver se boia, pra ver se Também, para saber se ele é mais novo ou não, né? Então Olha faz o só. teste. Aí aqui eu misturei bem tudo, aí eu começo a agregar as farinhas, né? Tá. Eu vou começar pelo meu coco seco ralado sem açúcar. É muito importante prestar atenção que o coco, ele absorve os líquidos da nossa preparação. Ele absorve o líquido, ele absorve a gordura. Então a gente precisa conhecer bem a farinha que a gente está usando. Essa é bem branquinha. Tá. Né? Então esse é uma farinha de coco, ou não? É o Não, coco, esse é o coco seco. mesmo. Esse é o coco seco, ralado, Raladinho. sem açúcar, mas ele é branquinho, sem aqueles resíduos da casca. Tá bom. Porque às vezes a gente tem a farinha de coco, esse coco seco ralado, com os resíduos pretinhos. Ah, não pode. Não, pode, mas você já tem que então calcular sua receita sabendo que ela vai ressecar mais. Tá, Entendeu? Entendi. Bom, aí aqui, ó, eu tenho a farinha de coco mesmo, aquela bem fininha. É farinha de coco, né? Bem fininha. Já Reparem vou- que ela não para de bater. Não, a gente tá sempre agregando ali, ó, misturando O tudo. tempo todo. Aí eu vou aqui, ó, colocando. Já secou um pouco. Já. O coco absorve. Ele deixa, assim, as massas ressecadas. Então, a gente precisa saber exatamente a quantidade de gordura
que já entra com os ovos, né? Com o óleo de coco. Que receita bonita. Pra gente olha. poder usar. Bom, aí aqui eu vou colocar então a minha farinha de amêndoas, tá? Essa aqui minha é aquela que tem a película da amêndoa, a pele da amêndoa, né? Mas podia ser a mais branquinha também, tá? Tá. Pegou a amêndoa, também tritura em casa. Também, é super Vira fácil de fazer. Aí eu vou colocando agora, né, o nosso leite de coco e vou agregando aos poucos. Ele vai dar sabor e vai deixar mais úmido também. Também. E toda a minha farinha de coco, tanto o coco seco ralado quanto a farinha, vão sugar esse líquido, Tá. né? Para que eu tenha a minha textura correta, tá? Enquanto você vai hidratando, então Tá. eu vou tirar esse aqui pra te ajudar. Isso. Obrigada, querido. Cadê sua filha, Ivair? Queria mostrar ela. Ela não tirou foto comigo. Filha do Ivair tira foto. Eu vi, coisa Menina, mais achei o máximo, linda. Sem falar que é fotógrafa. linda, né? Ia tirar foto com ela. Bom, aí Adoro aqui... conhecer esse povo cheio de talento. Aqui eu já coloquei então, né, o meu fermento também. Notem que fica uma massa líquida e a gente leva ao forno, no forno médio-baixo para assar lentamente. Vou pegar minha forma aqui, que já está untada, inclusive, com óleo de coco, só. tá? Então, é importante que seja uma forma assim de alumínio, simples, para que o calor entre, asse por completo o nosso bolo. Não precisa ser uma forma que tem revestimento, que é mais Entendi. grossa. Qual né? seria daí, né? Porque assim, eu só seguindo exatamente o que você tá falando. Isso. Um erro possível. Se fizer o quê, assim, que pode dar ruim? Se as pessoas colocam gordura demais ou elas colocam também, erram muito no líquido. Aí vem a pergunta, como que eu sei exatamente isso? Toda vez que você comprar sua farinha de coco, você esfrega ela na sua mão assim. E aí você vai perceber, pelo óleo que fica na sua mão, se aquela farinha é uma farinha oleosa, então ela vai precisar de menos líquido e menos gordura. E a gordura a gente conta também com a dos ovos, então é menos gordura. Entendi. Entendeu? É isso que identifica, tá? É isso que identifica uma chefe estrelada, que se formou na melhor escola de gastronomia do mundo. Muito obrigada. E hoje faz low carb pra gente ser Isso. feliz. Ai, que bom. Ah. É sempre bom estar aqui. E Bom, poder comer doce. agora só vai pro forno e assa lentamente, né? A gente tem aí o tempo bonitinho e fica aquele bolo maravilhoso. Então, quanto tempo? Dá aproximadamente 30, 40 minutos. Fazemos tá? o teste com o palitinho. Exatamente, para ver. Precisa bem deixar esfriar. Quando ele esfria é que ele fica na textura ideal. Senão ele fica úmido ainda. Ah, entendi. Porque tá soltando ainda. né, Então os deixa esfriar, Isso. depois põe na geladeira. Exatamente. Pode enfeitar. ser? Vamos lá pra você Vamos, mostrar como é que vamos você lá. enfeitou. É. Lindamente aqui com as outras lasquinhas de coco. É. Eu vou comer mais um pedaço. Vai. Klaus. Aninha, Por a Aninha tá ali favor. só esperando. Você gostou, É. Aninha? Vamos cortar um pedaço pra Aninha. Meninos, tem Isso. pra todo mundo. Tem para todo mundo. A Wanda realmente, É. ó, é muito incrível mesmo. É. Parabéns, é uma receita muito bonita. E fácil, simples de fazer, não é? Então, assim, não E é achei cara bem também. acessível. Eu também acho, né? Quanto você gastou? O valor dela, ela deve ficar entre uns R$12. Uns R$12. né? Isso comprando lá no interior, pagando farinha de amêndoas, é o preço que tem. Então, é que você não mora em São Paulo, né? Não. Agora, faz uma pesquisa de preço. Também. Aí você economiza bastante, Gente, né? R$12 pra ter um bolo inteiro desse tamanho. Exatamente. Saudável, que não te dá pico de glicemia, que não, Exatamente. né? É. Enfim, tem as calorias dele, claro que tem, mas aí você conta e põe na sua rotina é. e mata a vontade. Também. Wanda, também. você guarda pra mim? Guardo. Esse eu preciso levar, Isso, pra por favor. João, Isso. pro meu marido, que agora é low carb também, alegria de Oh, viver e ama beleza. coco. Perguntinha do público pra você, quem escreveu pra Vamos gente, lá. olha lá. Nossa, mas tá muito bom. Mirtes, um beijo, obrigada. Há um Vamos lá. jeito de tornar esse bolo então vegano e fazê-lo sem ovos? Ai, adoro isso, né? Que aí vem de aquilo que eu tô fazendo. Amei a pergunta. Bom, é o seguinte, você tem a opção de fazer o seu ovo vegano com linhaça, mas aí você vai interferir no sabor e na cor deste bolo. Então eu aconselho você a diminuir o líquido, o leite de coco e colocar água com gás, tá? O ovo a gente substitui por água com gás também. Sério? Então, e aí o que acontece? Eu não tenho um bolo com o sabor de linhaça,
eu terei um bolo, então, que não vai ter aqueles pontinhos da linhaça, que remete àquilo que a gente sabe do que é um bolo de coco. Entendi. E com um sabor maravilhoso. Então, ali onde a gente tem o líquido, diminui a metade e coloca água com gás. Show, só isso. Só isso, tá? E tira os ovos, claro. Isso, Agora, se quiser fazer o gel de linhaça para colocar, coloca. Mas aí vai ter essa interferência que eu expliquei. Parabéns. Imagina. Você é muito maravilhosa, gente. A Wanda, olha, vai pro curso com a Wanda, vai aprender a fazer comida saudável e gostosa e low carb para quem pratica. Para quem não pratica, não tenha preconceito, porque continua sendo comida e continua sendo bom para todo mundo. Maravilhosa, é gostoso. Vai lá no Insta para segui-la. Isso. @Wanda, Vanda, Hering. Chefe Wanda Hering. A gente toda vez Tem que arrumar. pedir para as meninas arrumarem. Meninas, depois tem que arrumar aqui na minha chefe. Chefe. Isso, Wanda Hering. O chefe mudo, Isso. Wanda, Vanda, e o Hering é o Hering que vocês conhecem. É o Hering. Wandaering.com.br também o Exatamente. site para você saber os cursos e tudo. Isso. Parabéns, obrigada. Eu que Vou te agradeço. pedir para muito bom servir estar meus aqui. meninos. Ai, claro. A gente Não, vai ama, ficar né? A tudo cara aqui. deles. Vai ficar Porque tudo isso aqui. parabéns. Obrigada, Parabéns. amor. Obrigada. Nossa, muita luz para ter várias ideias como essa. Um beijo. Bom programa.